E a Jovem Pan noticiou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está em busca de apoio do presidente eleito norte-americano Donald Trump para que ele retorne às atividades políticas aqui no Brasil. Nós sabemos que o ex-presidente Jair Bolsonaro atualmente está inelegível em função de duas condenações que foram proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, em dois casos diferentes, mas ainda enfrenta o eventual processo decorrente do inquérito da Polícia Federal que atribuiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro a prática de tentativa de golpe de Estado. Então, hoje o ex-presidente está inelegível por apenas duas questões. Esse eventual processo a respeito da tentativa de golpe de Estado não ensejou nenhum tipo de prejuízo político para o ex-presidente, até porque não se foi sequer denunciado ainda e para que seja considerado inelegível em razão da condenação criminal, há que se esperar todo o trâmite processual. Pois bem, vamos abrir a notícia aqui no site da Jovem Pan e nós vamos verificar como é possível juridicamente que o ex-presidente possa ser, entre aspas, ajudado pelo presidente eleito norte-americano Donald Trump. Veja, são países diferentes, são realidades diferentes, são questões absolutamente diferentes. Nosso sistema jurídico é soberano, o sistema jurídico norte-americano é soberano lá. Então os países são regulados pela autonomia, pela soberania, né? Não existe uma previsão no ordenamento jurídico de uma interferência estrangeira para afetar procedimentos judiciais aqui no Brasil, por exemplo. Ou pelo menos isso não deveria ser admitido. Mas é possível, eventualmente, ações políticas que possam, de alguma forma, forçar o Congresso Nacional, por exemplo, a elaborar uma norma de anistia, né, específica em relação ao ex-presidente, que teria que ser referente a cada um desses casos em que ele acabou sendo condenado pelo TSE. Veja aí o que noticia a Jovem Pan. Eu acho que a Jovem Pan é mais de direita, né? Se eu não estou enganado, eu vejo sempre as postagens aqui, tem mais um viés de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diferente ali da UOL, por exemplo, que eu vejo sempre tem mais um viés de contrariedade. Aí diz a notícia, ó, Bolsonaro diz que aposta em apoio de Trump para voltar ao poder. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o ex-presidente revelou que mantém contato com a nova administração americana e tem planos de registrar sua candidatura para eleições de 2026, mesmo diante da proibição. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em busca de um retorno ao cenário político e conta com o apoio do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para implementar sanções econômicas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, aqui, na verdade, não são sanções contra Luiz Inácio Lula da Silva, são sanções contra o Brasil e que afeta todos nós, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja do cristianismo, seja da Umbanda, tanto faz, né? As sanções econômicas de âmbito internacional afetam o Brasil e acabam empurrando o Brasil mais para outros países que se aproximam do Brasil. Isso é um fato. Apesar de estar impedido de se candidatar até 2030, isso aqui em face das condenações do TSE e enfrentar diversas acusações criminais, Bolsonaro vê na vitória de Trump uma chance para fortalecer a direita na América Latina. Em uma entrevista ao The Wall Street Journal, Bolsonaro revelou que mantém contato com a nova... aqui repete, né? Ele acredita que a influência de Trump pode ser crucial para que os juízes brasileiros posterguem a aplicação da decisão que o impede de concorrer. Assim, para que haja a possibilidade do ex-presidente se candidatar, seria necessário que a decisão do TSE fosse cassada, porque são questões diferentes. A inelegibilidade em face das condenações do TSE não são criminais, são questões políticas. E elas são decisões definitivas. Para que haja modificação, o Supremo Tribunal Federal teria que modificar essas decisões. Hoje, por exemplo, o ex-presidente estaria inelegível. Aí a notícia continua para a gente finalizar. Ele disse, olha, Bolsonaro citou as sanções impostas pelos Estados Unidos da América como um modelo que poderia ser feito em relação ao governo brasileiro. Essa estratégia, segundo ele, poderia criar um cenário favorável para a sua volta ao poder. No entanto, até o momento, tanto o governo Lula quanto representantes da nova administração Trump não se pronunciaram sobre as declarações do ex-presidente. Meus caros, aqui é um ponto muito... Primeiro, o que a gente tem que levar em consideração? Questões jurídicas. Brasil, país soberano. Estados Unidos, país soberano. Esse ponto das sanções ou embargos econômicos são possíveis no âmbito internacional. Os Estados Unidos, como uma potência econômica, na verdade, aplica sanções econômicas para vários outros países. O que acontece? Nós vimos que, assim que iniciaram-se o conflito entre Rússia e Ucrânia,
os Estados Unidos aplicaram sanções em face da Rússia. Isso acabou prejudicando, na verdade, outros países que tinham negócios com a Rússia. Então, com toda certeza, em se tratando de embargos ao Brasil, isso não afeta somente a atual administração brasileira, mas afeta também todos os brasileiros que estejam, todos os brasileiros e estrangeiros que estejam aqui no Brasil. Juridicamente, o que seria possível? Pressão sobre o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é a maior representação que existe do povo, né? Com certeza o poder mais democrático que existe é o Congresso Nacional. Porque pense só, na presidência da República você tem a parcela que elegeu o candidato eleito e a parcela que votou em outro candidato. Então a representação na presidência da República é muito menor do que se comparado ao Congresso, né? Daí até porque algo que seria possível de se cogitar no Brasil seria a implementação de um sistema semipresidencialista, semiparlamentarista, né, em que o Congresso Nacional tivesse mais poder, porque o Congresso Nacional é mais representativo, né? Tem ali a manifestação de todos os brasileiros, ou pelo menos grande parte, até mesmo essa questão da legenda, em que deputados federais que não tiveram voto suficiente, eles ainda conseguem ser diplomados, em razão da junção de pontos de votos dentro do partido. Então ali, de fato, há uma representatividade, há uma democracia, é um poder mais democrático do que se tratando dos poderes executivos, em que é a escolha de apenas uma pessoa. E isso seria o mais possível. Então, uma pressão sobre o Congresso Nacional para que fosse aprovada, então, uma lei de anistia. Agora, é importante que tenha-se em mente o seguinte, a gente já falou sobre anistia aqui no canal. A anistia é um procedimento, aliás, tem que ser através de lei, que ela tem por objetivo atacar um fato. Então, ela vai desobrigar punição em relação a um fato, vai tornar um fato impunível, né? O que está sendo trabalhado hoje é uma anistia em relação aos atos que aconteceram no 8 de janeiro. Por exemplo, essa anistia pode não beneficiar o ex-presidente Bolsonaro em relação às investigações que antecederam o 8 de janeiro, entende? Além do mais, essa anistia também não o beneficiaria em relação às condenações que ele suportou no TSE em razão do encontro com embaixadores e a outra questão que envolveu a sua condenação, que foi o quê? Nem lembro, o encontro com embaixadores e o outro caso? Putz, não me ocorre agora, não me lembro. Só que são duas condenações lá no TSE e para que seja desconstituído, então, essas decisões, há necessidade de uma anistia específica em relação a cada um desses atos. O encontro com os embaixadores e depois a segunda questão, os atos de 7 de setembro, em relação aos atos de 7 de setembro, que também ensejaram a condenação do ex-presidente. Nesse cenário seria possível, né? Então, juridicamente, o cenário mais possível, factível, seria justamente essa pressão sobre o Congresso Nacional para que os deputados federais e senadores buscassem, então, a aprovação de uma anistia e aí, com certeza, o ex-presidente teria restabelecido os seus direitos políticos com potencialidade para, então, se candidatar novamente a algum cargo no Brasil. Tá certo? Forte abraço, deixa o seu like e a gente se vê em um novo vídeo. Valeu!